A luta pela igualdade ainda está longe de ser a ideal, mas outros temas foram incorporados na celebração do Dia Internacional da Mulher. E um dos mais lembrados e debatidos todos os anos diz respeito à saúde da mulher. Mais da metade da população brasileira é composta por mulheres. São mais de 103 milhões e grande parcela desse número tem ou terá uma doença grave em algum momento da vida. E nessa Semana Especial das Mulheres, para conversar melhor sobre esse assunto, eu e você vamos convidar aqui na nossa salinha da saúde a doutora Ana Carolina, ela é nossa médica ginecologista e obstetra, para entrar aqui na nossa salinha e dar uma boa noite para você. Doutora Ana Carolina, boa noite, bem-vinda! Boa noite, muito obrigada pela participação. Primeiramente, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns pela Semana das Mulheres aí, muito obrigada, e eu agradeço a oportunidade de entregar conteúdo, conhecimento para as mulheres, que é o público-alvo, que eu trabalho há tanto tempo e que sou muito apaixonada. Que legal. Doutora, a senhora não entrou totalmente nessa linha, então pode entrar nessa linha e sente-se, por favor, doutora. Que maravilha. Doutora Ana Carolina já está aqui, gente, o assunto, nós estamos ao vivo, minha gente, ao vivo. Então você pode, a partir de agora, ligar, mandar sua pergunta, o seu WhatsApp, fique à vontade, nós queremos ajudar. É um programa para a família, hein? Não é porque é o programa da mulher que só as mulheres vão assistir, não. É importante, eu sempre gosto de frisar isso, é importante que os maridos assistam, os maridos e os filhos. Sabe por quê? Porque o organismo da mulher é diferente, ela tem um ritmo diferente, não é? Então a gente precisa entender, conhecer para quê? Acima de tudo, para respeitar. Estou certo, doutora? Perfeito, tá? Excelente sua explicação. E para começar o nosso papo, eu vou até dar uma introdução. Por favor. Hoje, gente, eu recebi um comunicado de uma paciente que ganhou neném no sábado comigo. Uma paciente muito querida, teve um parto maravilhoso, um parto normal. Ela chama Nádia. Nádia. A Nádia é uma querida. Parabéns, Nádia. Ela está assistindo. Será que ela está assistindo? Com certeza ela está assistindo. Ô, Nádia, um beijo. E como é que é o nome da criança? Ela teve a... Ai, peraí que eu vou lembrar. É a... Estamos ao vivo, gente. A Sofia. A Sofia. E o que aconteceu? Hoje ela me manda uma mensagem falando que a Sofia, que só tem... não tem nenhuma semana, 6 dias de vida, né? Porque ela ganhou no sábado. E a Sofia apresentou sangramento vaginal, Frei. Olha só a importância da gente levar esse conteúdo. A Sofia. E ela ficou super preocupada. Ela já me mandou com muita ansiedade, né? Querendo saber o que estava acontecendo com a Sofia, né? E a gente... então começa explicando isso, doutora. Exato. Por isso a importância de que você disse que todo mundo da família é importante saber, conhecer sobre isso, para se tranquilizar. Durante o parto, durante a gestação, a mulher passa hormônios para o bebê. Quando é menina, a gente tem o úterozinho pequenininho, rudimentar dessa menina, e esse útero também sofre influência hormonal. E o que acontece é que pode realmente sangrar nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Isso é fisiológico, quer dizer, é normal, gente. Então não entre em desespero. Não entre em desespero. E eu expliquei, ela ficou muito mais confortável, e é uma paciente que tem até conhecimento, né? Mas a gente fica insegura. Como assim um bebê sangrar, né? Pra gente ter noção, etc, achando que era um machucadinho. Ela a princípio achou e não sabia o que estava acontecendo direito. Mas quando o pai, quando a família, quando um vizinho, uma senhora, talvez, leva essa informação, a família também se acalenta mais e fica mais tranquila. Legal, então parabéns aí a Nádia e parabéns à pequena Sofia. Mas estão bem agora, já estão bem. Ela foi hoje, né? Eu expliquei sobre isso, ela ficou muito mais tranquila. Claro que tem um tempo para que isso diminua, mas vai acontecer de sumir. Então vamos aproveitar, né, essa pegada aí da Sofia. Quais são os primeiros exames assim que uma gestante, né, ou uma mulher que acaba de dar à luz, ela precisa ficar atenta? Quais as primeiras preocupações, doutora? Então, a gestante, a gente começa fazendo o pré-natal, Frei, bem antes, né? Porque quando se trata da formação de um ser vivo, de uma nova vida, a gente tem que orientar essa mãe a ela ter um ninho perfeito. Eu chamo o útero de um ninho, né? É tão lindo o gestar, o crescimento de uma criança, mas esse gestar, ele tem que fornecer todos os substratos, todos os nutrientes para que essa criança tenha saúde no futuro, inclusive.
Então a gente fala que pelo menos 3 meses antes a mulher já comece a fazer avaliações com seu obstetra, com seu ginecologista, procurando controlar as doenças, perder peso, fazer uma bateria ali de check-up de exames de sangue. A gente pede hemograma, função da tireoide, que é extremamente importante para o desenvolvimento, inclusive neurológico dessa criança. A gente pede sorologias para saber se essa mulher tem alguma doença que a gente chama de entre aspas, venérea, né? Alguma doença sexualmente transmissível. A gente pede exames para saber se ela não é diabética. Então, tudo isso previamente ao ato dela estar grávida. 3 meses antes, a gente já começa a suplementação dos polivitamínicos para que essa mulher faça o ninhozinho dela da melhor forma possível. Com todos os nutrientes necessários. Exatamente. Aí, né? Quando ela já chega grávida, né? A gente sabe que teve uma janela de oportunidade ali de rastreio de doenças que a gente perdeu. Sim. Por isso essa importância da confiança dela com o ginecologista, com o obstetra, para que ela tenha os rastreios em tempos hábeis. Aí ela sabe que está grávida no primeiro trimestre. Quando é isso? É ali nas primeiras 12 semanas de gestação. Nós vamos pedir ultrassom para saber se realmente o bebê está desenvolvendo bem. Nós vamos fazer exames de sangue para saber se essa mãe está com a saúde adequada. E com o decorrer da gestação, nós vamos pedindo a cada trimestre novos exames para certificar que o bebê tem um crescimento dentro do potencial genético. Isso é muito importante, gente, porque não é simplesmente o neném nascer ou gordinho ou magrinho ou dentro de um peso ideal. Eu quero que ele desenvolva no potencial genético que ele tem, que ele carrega, com saúde, porque a gente é a manifestação do que a nossa mãe fez conosco lá na vida intrauterina. A gente hoje sabe, Frei, sobre a epigenética, ela é muito falada. Legal. Significa que os nossos genes, eles sofrem alterações do ambiente. O que isso tem a ver? Tem a ver com tudo, simplesmente que eu não sou simplesmente o que eu quero ser, gente. Eu sou o que a minha mãe fez comigo na gestação. Então, começando ali da gestação, a gente tem que lembrar desses exames pré-concepcionais, para que a mulher tenha saúde. Olha a responsabilidade das mamães aí, né, nesse processo todo, já que a criança vai também sofrer vai ter esses reflexos da forma como foi gerada também. Isso é muito importante, viu? Ok, a criança nasceu, a mamãe já deu à luz, a criança nasceu, e aí então os exames... falando um pouquinho dos exames, né? Por que eu digo isso? Porque a gente tem que dar os parabéns para as mulheres, porque as mulheres elas dão um banho nos homens de cuidado com a saúde, né? As mulheres elas se cuidam mais e melhor. Inclusive elas marcam os exames para o maridão, elas marcam os exames para os filhos, assim, porque ela tem esse cuidado, esse zelo aí pela saúde como um todo, enfim. Então, parabéns às mulheres. Os maridos, assim, são meio temerosos, assim, nesse sentido. Os homens, na verdade, viu? Agora, a criança nasceu, a mamãe já deu à luz, o cuidado até a primeira infância aí, doutora. Então, quando essa criança nasce, né, a gente pode, quando é do sexo feminino, observar essas alterações de sangramento, que pode ser normal, né, na maioria das vezes é devido aos hormônios que a mãe transferiu para o bebê durante ali o desenvolvimento. Outra coisa que é muito comum no consultório, as mães levam as crianças, né, os bebezinhos ou as crianças, porque a vulva, que é a parte externa da genitália, ela pode estar fechada, gente. Isso é comum também. E essa sinéquia, quer dizer, esse fechamento ali da vulva requer uma intervenção, porque quando essa menina chegar por volta de 10, de 11, 12 anos, que ela tiver que menstruar, se isso estiver muito fechado, isso dificulta o sangramento. E além disso, favorece infecções urinárias de repetição. As meninas, elas têm um potencial maior de desenvolver infecções urinárias devido à anatomia mesmo da face externa. Então, as crianças, os bebês, às vezes necessitam de uma avaliação do ginecologista. E é comum também, Frei, que aconteça fungos na criança. É muito comum. E às vezes o pediatra ele pede a nossa ajuda para já fazer essa investigação, um tratamento, porque o fungo às vezes passa tanto da mãe quanto da flora natural ali do bebê. E a gente tem que dar esse apoio no tratamento. Então, quer dizer, desde um bebezinho, a menininha ela pode ser levada ao ginecologista. A mulher,
ela tem que criar essa confiança e essa estrutura de organização, de procurar ajuda do profissional desde cedo, para que ela não quer um exame depois, quando ela tiver uma vida sexual ativa, que necessitar de exames mais delicados, que ela não fique traumatizada em procurar a ajuda do seu médico. Então, a gente consegue fazer essa avaliação precocemente desde as crianças. Mas quando, então, levar, né, que é uma pergunta tão comum que as mães fazem, mas assim, geralmente, quando a menina se desenvolveu bem, quando ela não tem o fechamento da vulva, quando ela não tem esse problema de sangramento, a gente pode esperar a primeira menstruação, ou até anos antes dessa primeira menstruação, a criança pode desenvolver puberdade antes do tempo. Hoje em dia a gente come muita carne hormonal, gente, cheia de hormônio, muito produto industrializado, e isso interfere na primeira menstruação da mulher. Tudo é muito precoce. Isso. Exatamente. E é como se fosse uma sexualidade acontecendo precocemente. E a gente tem mecanismos para inibir isso, para ajudar com que essa menina seja mais alta, com que ela tenha um desenvolvimento físico mais saudável. Então, desde da criança, a gente consegue levá-la ao ginecologista. Lindo isso, gente. É por isso que nós estamos ao vivo hoje. O assunto é saúde da mulher. Nós estamos na semana de homenagem, assim, a gente sabe, claro, mulher... É todo dia, a gente já celebrou isso no dia 8, mas mulher todo dia. Mas às vezes são necessárias algumas datas importantes para a gente recordar, né? Principalmente a valorização, o respeito, a dignidade aí de todo ser humano, né? De todo ser humano como um todo, principalmente as mulheres. Nós estamos ao vivo, minha gente. O telefone é 0300 210 1210. Se você tem alguma pergunta, fique à vontade. Vamos aproveitar a doutora Ana Carolina. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto ginecologista e obstetra, aproveite aí. Você mulher, você mãe, tem alguma pergunta? Não vá dormir hoje com aquela dúvida quando você tem a oportunidade de fazer a pergunta. Aqui a gente respeita, enfim, você quer se identificar ou não, a gente respeita também com muito carinho. Então, nós estamos aqui para isso mesmo, para ajudar você. Estamos ao vivo aqui no Saúde e Fé. A Rede Aparecida de Comunicação tem essa característica, dar voz para você, dar voz para você. Aqui você tem vez, viu? Doutora, agora a fase adulta, aí a mulher já está com aqueles sonhos do casamento, enfim, já está vivendo as lutas, ou já casou. Então, quais são os primeiros, assim, os exames fundamentais nessa fase a parte, o momento fértil da mulher aí? Né? Ótimo. A menina menstruou, então, por volta de 10, 11 anos, né? Ela precisa receber orientações do ginecologista. Então, é importante que ela procure esse médico para quê? Para orientar a higiene, para orientar como é normal um fluxo menstrual, o que ela deve observar de anormalidade ali durante os ciclos. Isso tudo vai fazer ela conhecer o seu corpo. E, infelizmente, o que a gente recebe muito no consultório são pacientes que não se conhecem. Quando eu pergunto qual é a data da sua última menstruação, muitas delas não sabem, gente. Isso é super importante. Então, quando você for ao ginecologista, por favor, pense nessa data. É importante que você entregue. Com isso, você conhece o seu ciclo, que você vai saber qual é o período mais fértil. A gente se conhecendo, a gente vai ter mais condições de fomentar uma saúde melhor. Que exames, então, são necessários no período da pré-gestação, né? Que ela tá ali, ela vai iniciar um casamento, ela vai ter a relação sexual. É importante que os exames de bioquímica, que a gente fala que é de sangue, né? A maioria das pessoas chamam de check-up. Eu vim fazer um check-up de sangue, acreditando que é só um hemograma. E não é só um hemograma. Nesse hemograma vai conter glicose, avaliação do seu colesterol, principalmente da sua tireoide, tá? Então, a função hepática, a função renal, como está esse metabolismo seu, como estão os seus hormônios, caso exista uma alteração ali do fluxo menstrual. É importante que a gente faça essa triagem prévia, porque essa mulher, quando ela tem as orientações antes da concepção, ela pode detectar algum probleminha ali e se cuidar. E um dos problemas mais comuns de dificuldade para engravidar que a gente percebe hoje em dia, Frei,
é a obesidade. E a gente tem comido muito mal. E as pessoas querem uma resposta instantânea, acreditando que é remédio, que é fazer um protocolo diferente ali de fertilização. E às vezes a obesidade está dificultando a gestação desse casal. E nessas consultas prévias a gente consegue orientar a mulher. Gente, nós temos que ter nutrição saudável para o seu corpo, ter um peso adequado, fazer atividade física. E tudo isso o ginecologista vai conseguir ali informar para ela previamente, caso ela faça um planejamento familiar para querer ou não engravidar com o tempo, porque é muito importante que a paciente tenha essas noções para que ela decida o que quer fazer. Gente, essa doutora sabe muito, gente, dá gosto de ouvir, a gente está aprendendo barbaridade aqui, mas é importante que você também aprenda, você mulher, né, você jovem, você marido, você filho, é importante o programa para a família, um vai conhecendo o outro, vai respeitando. Alô, boa noite! Boa noite. Boa noite, Dona Maria dos Santos, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela não merece uma salva de palmas, super time? Claro que merece, bem-vinda! Tudo bem, Dona Maria dos Santos? Obrigado, meu filho. Que Deus abençoe a senhora. Está acompanhando a Rede Aparecida aí na sua casa? Eu a todo dia. Oh, que maravilha. E a senhora aproveitar hoje que tem a doutora Ana Carolina, quer fazer alguma pergunta, minha querida? Quero, meu filho. Pois não. Eu queria saber dela, porque eu tô com nódulo no pulmão. E um cisto no fígado e no rim. Aí eu fico preocupada, mais preocupada com o nódulo do que com esses cistos. É um nódulo no pulmão ou no seio? É no pulmão? O cisto é no pulmão. Tá. Não, o cisto é no fígado. O nódulo é que é no pulmão. Ah, tá, entendi. Dona Maria dos Santos, então eu quero imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação, que Deus abençoe a senhora. E a senhora fez a pergunta, agora vai ouvir aí pela sua televisão a resposta da doutora Ana Carolina. Um beijo no seu coração, doutora. Parabéns, Dona Maria dos Santos, por ter sido a nossa primeira contactada aqui. Olha só, que lindo. E olha só, eu quero, primeiro de tudo, que a senhora também procure o médico da sua região. O fato da gente ter um nódulo no pulmão, nem sempre isso quer dizer uma malignidade, tá? Existem nódulos que são até benignos e que são doenças que foram ali já tratadas ou que estão quietinhas ali no pulmão. Isso não quer dizer necessariamente uma complicação, mas para isso, a gente tinha que entender muito sobre o seu quadro de saúde, se a senhora é tabagista, se a senhora tem uma queixa respiratória, né? Então, isso tudo faz sentido na hora da gente procurar um diagnóstico. Claro que a senhora deve ter feito um exame de imagem, que deve ter sugerido ou não complementar essa imagem com algum exame mais invasivo. Porque para a gente ter certeza do que se trata esse nódulo, Dona Maria, às vezes é preciso que a gente vá lá e tire um pedacinho desse nódulo, olhe no microscópio para saber se realmente ele é benigno. Mas para a senhora ter noção, por exemplo, às vezes tuberculose que a gente tem é muito comum, né? A gente ter focos de tuberculose, que são nódulozinhos pelo pulmão, e eles estão ali quietinhos e cicatrizados. Já no fígado, também é outro lugar que pode acontecer algum nódulo ou algum cisto e ele ser benigno. Isso quer dizer o seguinte, que se lá no fígado da senhora tem um nódulo com características benignas, pode ser um hemangioma, quer dizer, uns vasos sanguíneos irregulares ali, pode ser uma lesão que não significa necessariamente uma doença. Mas para a gente saber isso, com certeza a senhora vai ter que fazer exames mais detalhados, porque esses exames, eles me mostrarão se essas características do cisto que tem no fígado ou o nódulo do pulmão, eles lembram alguma tumoração maligna. Além disso, a gente deveria saber do seu estado de saúde, se a senhora tem previamente um histórico de câncer, algum nódulo diferente com suspeita de malignidade, que possa ter passado por essas regiões, mas não são necessariamente de doença maligna. Então eu quero que a senhora neste momento se tranquilize, marque uma consulta, não sei se no SUS, qual é a condição que a senhora tem para procurar o médico na cidade, e com certeza o médico vai avaliar com mais detalhes. Por exemplo, se a sua preocupação nesse momento é um
um tumor, existem marcadores tumorais, exames de imagem bem apurados que a gente vai diagnosticar uma suspeita dessa malignidade. Mas parabéns, eu espero que a senhora esteja muito bem de saúde, Deus vai proteger que isso não há de ser nada. Então a gente tem que acreditar sim que existe a possibilidade da benignidade de todas essas alterações. Tá vendo como valeu a pena, dona Maria dos Santos? Tá vendo aqui? Resposta completa, que maravilha. Por isso que o Saúde e Fé ao vivo. E se você tem pergunta, fique à vontade. Eu posso, diretora, posso mandar um beijo para uma pessoa, né? Quero mandar um beijo para dona Iracema. Dona Iracema, mãe da nossa diretora Geise. Dona Iracema, ó, um beijo. Ela acompanha todo o programa, fica aqui, ela fica anotando, inclusive, assim, ó, ela vai chegar, a Geise vai chegar em casa assim, nossa, minha filha, essa doutora é muito boa do programa de hoje. Um beijo, dona Iracema, Deus abençoe, viu? E o telefone tocou, diretora? Oh, que maravilha, 0300 210 1210. Alô, boa noite, dona Maria. Boa noite. Boa noite, bem-vinda, Deus abençoe a senhora, que maravilha. Fala da onde, minha querida? Tiradentes, Minas Gerais. Olha, Minas Gerais, que Deus abençoe. E a senhora está acompanhando o Saúde e Fé hoje, assunto muito importante, com a super doutora aqui. Tem alguma pergunta, minha querida? A pergunta eu queria falar com essa médica aí, que eu tenho 56 anos de idade e eu já entrei na menopausa há 3 anos. E eu não posso tomar hormônio porque a minha irmã já teve câncer de mama. E aí eu sinto um calor insuportável. Eu queria saber dela se tem outros remédios que a gente possa tomar, natural, sei lá, para espantar esse calor demais da conta. E aí, doutora? Dona Maria, olha, um beijo no seu coração, muitíssimo obrigado. Participe sempre que puder, viu? Fez a pergunta agora pela TV, vai ouvir a resposta, dona Maria. Dona Maria, minha conterrânea, é claro que eu vou explicar para a senhora. Primeiro de tudo, não são todas as mulheres que são eleitas para usar a reposição hormonal. E a senhora realmente tem um histórico prévio, né? E às vezes até tem uma contraindicação mais pessoal também para que não seja feito. Mas existem técnicas para que a gente faça isso de uma forma natural, de uma forma segura e sem colocar hormônio no corpo. A gente sabe hoje, Frei, que a acupuntura, a meditação, o yoga tem respostas incríveis no fogacho, que é esse calorão que a mulher sente. E eu percebi assim, melhoras incríveis no meu consultório das pacientes que faziam essas terapias alternativas. Isso existe em estudos clínicos, quer dizer, médicos fizeram avaliações de pacientes que realmente fizeram esse tipo de terapia e tiveram sucesso. Então, não necessariamente a gente tem que fazer hormônio. Então, a senhora vai tentar fazer uma meditação, fazer acupuntura, oração, meditar é oração. Sei, claro, né? Claro. Isso tudo ajuda. Uma coisa que eu gosto bastante também e é natural, da amora, né? A gente sabe que a soja pode ajudar também um pouco, tinturas de amora a gente pode oferecer e às vezes em casos mais resistentes, dona Maria, a gente não pode fazer uma consulta te oferecendo uma medicação, mas existe a possibilidade para a senhora e todas as mulheres que tiverem contraindicação de hormônios, da gente fazer antidepressivos, tá? E não é pelo fato de depressão, é porque ele age lá na fonte do calor, no cérebro, fazendo essa área ficar mais tranquila, mais relaxada e melhorar a sensação de calor. Então, o antidepressivo é uma das hipóteses. Existem medicações que são usadas pelo neurologista, né? Que aqui eu não posso falar por questão de autoprescrição, mas que a gente, às vezes a gente lança mão. Então, para a senhora em casa, primeiro de tudo, número 1, meditar, yoga, exercício físico ajuda muito também e a gente pode lançar mão de tintura de amora, né? A amora como uma alternativa. Claro que vai depender da intensidade desse desconforto. Se a senhora acha que ainda mesmo assim, fazendo de tudo, a senhora percebe que o calor tá ruim, porque é super desagradável e eu percebo isso nas pacientes, a gente realmente pode fazer essas medicações alternativas que não são hormônios. Ok, que legal, viu? Como vale a pena perguntar. Ô doutor, eu tenho que fazer essa pergunta até mesmo assim, porque é causa muitas vezes dentro de casa, doutor, assim, a gente percebe, a gente ouve, a gente atende, né? Situações assim, hoje a minha mulher está insuportável, não aguento mais, eu vou sair porque está irritada demais, etc. E tem a famosa, né, o TPM. Fala um pouquinho dessa realidade, até para os homens entenderem por que isso não vem da cabecinha da mulher, isso é uma questão física. Escutem!
Gente, a TPM, né, a tensão pré-menstrual, ela acontece de 10 a 14 dias antes do fluxo descer. E ela acontece por alterações hormonais. Nesse período a mulher já ovula e ela produz progesterona, que é um hormônio que faz uma diferenciação ali no cérebro e pode deixar as mulheres predispostas a uma irritação, a uma agressividade. Isso pode acontecer sim. E é muito comum no consultório os pacientes às vezes até confundirem, porque às vezes eu tenho um perfil mais ansioso, mais depressivo, e aí eu quero falar que tudo é TPM, mas nem tudo é. Tem que ser aquela alteração de 10 a 14 dias antes do fluxo e depois da menstruação vai melhorar. E como tratar isso? Essa é a pergunta-chave, porque na maioria das vezes as pessoas querem uma resolução imediata, né? E, gente, é fácil e ao mesmo tempo difícil, porque depende do seu esforço, da sua entrega para poder se adaptar ao tratamento. Tem que fazer exercício físico, principalmente nessa fase aí da ovulação. O exercício físico, ele melhora muito os sintomas de irritação, principalmente aeróbico, mas qualquer exercício, se ela já faz, ela está caminhando no padrão certo ali. Então, o exercício, tirar substâncias irritantes, Frei, café, chocolate, produtos derivados de refrigerante, que tem as xantinas, que são irritantes para o sistema nervoso central. Inclusive, isso também, para o bebê, para a mãe que está grávida, a gente tem que evitar. Chá preto, tudo isso faz mal nesse período, deixa a mulher mais irritada. A gente tem algumas substâncias alternativas que não são antidepressivos, né, que a gente também usa em alguns casos, mas que ajudam para que o cérebro forme neurotransmissores do prazer, do bem-estar, que é a serotonina. Então, o 5-HTP, o complexo B, que a gente acha isso com muita facilidade nos vegetais, né, numa alimentação saudável, alimentação natural, isso tudo ajuda muito para que essa paciente tenha os nutrientes necessários. O magnésio é importantíssimo. Então, às vezes, a gente pode suplementar magnésio também para essa mulher. Mas quando, então, essa TPM? 14 dias antes de sangrar e melhora com sangramento. Ah, mas é difícil eu fazer exercício, é difícil eu me alimentar bem. E, às vezes, vai ser complicado, então, para o tratamento, porque a gente tem que lançar mão de antidepressivos em alguns casos severos, né? Então, tem que ter paciência, tem que fazer exercício mesmo, porque isso ajuda bastante na liberação de endorfinas. Doutora, aproveitando isso, eu tenho que entrar nesse assunto também, a questão também de respeito aquilo que eu falo assim do conhecimento, né, do conhecimento assim do organismo, do corpo, enfim. Porque às vezes assim, a mulher está vivendo esse momento que é fisiológico, a situação é fisiológica. E às vezes o marido, doutor, assim, não entende e acha assim que a mulher tem que estar disponível a qualquer momento, porque a sexualidade do homem é diferente da mulher. Ela tem que estar disponível. Às vezes a mulher não quer nem que toque, nossa, tocar o dedo, enfim. E aí, como é que dicas que o marido tem que entender para aquele momento ali que ela está vivendo? Que não depende dela, ou seja, é fisiológico o processo. Primeiro de tudo, paciência, tem que ter paciência. Quando a gente entende que alguma coisa diferente está acontecendo, evita de tomar decisão importante naquela fase do ciclo menstrual que a mulher está com alteração de humor, está mais irritada. Óbvio que ela vai ter uma resposta se ela fizer essas terapias, mas não é 100%. E às vezes a gente quer cobrar, quer brigar. Nesse momento de pandemia, a gente tem sofrido muito, né? E a gente tem que ter mais paciência, gente. O homem, como ele é mais estável em termos de emoções, a gente sabe que ele tem que entregar mais, ser mais companheiro mesmo, e faz parte, é uma parceria. A gente tem que ser cúmplices nesses momentos de dificuldade mais emocional, né? E a mulher, ela chora muito, ela fica super irritada, e isso tem muito a ver com o perfil genético também da mulher. Claro que o hormônio piora, mas tem um componente que leva à gravidade também dessa alteração. Ok. Por isso é importante a gente conhecer, respeitar, se de repente, assim, até na questão da intimidade, assim, se a mulher está vivendo esse momento, respeita, não é porque você pode a qualquer momento que a sua esposa vai estar disponível. Então, respeita também. Isso é uma questão de dignidade, de respeito, de carinho, sabe? De esperar que o momento certo, viu? Tem telefone, diretora? Tem telefone tocando? Meu Deus do céu, o telefone mais amado do Brasil, gente. Alô, boa noite! Dona Isaura, boa noite, Dona Isaura. Boa noite. Bem-vinda, Deus abençoe a senhora, Dona Isaura. Fala da onde? Eu falo de Bauru. Bauru, São Paulo, que Deus abençoe. Está se cuidando, Dona Isaura? A senhora está se cuidando?
Ah, graças a Deus. E continue, pelo amor de Deus, viu, dona Isaura? Dona Isaura... Eu já vacinei a segunda, já fui vacinada a segunda dose. Oh, que maravilha, parabéns, viu? Parabéns, Deus abençoe, viu? Mas não abusa não abusa não. Continua usando a máscara, continua se cuidando, viu? Eu não posso baixar a guarda, né? Não, isso mesmo, dona Isaura. Dona Isaura, qual é a sua pergunta aqui para a nossa super doutora Ana Carolina? Olha, a pergunta a doutora já até respondeu. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho 87 anos e eu tenho, lá um dia, uma hora assim, eu tenho ondas de calor. Eu gostaria de que ela me explicasse se isso é normal ou se é alguma doença. Muito bem, dona Isaura. Um beijo para a senhora, que Deus abençoe. Parabéns aí pela participação, muito obrigado. Doutora, aproveitando esses fogachos todos, assim, menopausa, vamos emendar o tema aí com a dona Isaura. Dona Isaura, que energia, adorei sua voz, tem uma energia boa, parabéns. E a senhora com 87 está disposta e saudável, procurando se cuidar. Mais feliz ainda porque foi vacinada agora pela segunda vez, meu Deus. Está protegida, né? Aí. Vacina para todos, vacina para todos, vacina para todos. Dona Isaura, então, como a gente comentou, existe o fogacho da menopausa, que é aquele calorão que sobe aqui da cintura para cima, gente. Começa muito à noite, né? É um calor que vem do nada, às vezes o tempo, o clima tá super frio. Sobe a temperatura da mulher? A mulher sobe a temperatura interna porque tem um centro regulador no cérebro que ele percebe diferença por causa da queda do estrogênio. Okay. O estrogênio é o hormônio que é produzido pelo ovário da mulher. E quando a gente entra na menopausa, né? Eu vou até aproveitar aqui que eu gosto de mostrar um pouquinho. Por favor, a gente teria um útero, né? Mais ou menos essa figura do útero, e aqui seria o ovário. A menina nasce com milhões de óvulos aqui. Tá na tela, doutora, tá na tela, pode ir. Com o decorrer do crescimento e desenvolvimento da menina, a gente sabe que esse ovário ele vai diminuindo. E por volta de 52, 53 anos, a mulher brasileira ela entra, na maioria das vezes, em menopausa. Okay. E uma coisa que é muito comum menopausa é o período que deixa de produzir... ela para de menstruar. Deixa de produzir esse óvulo, né? Se ela deixa de produzir o óvulo, Frei, ela para de produzir o estrogênio. E essa área lá do cérebro que precisa do estrogênio, ela percebe a temperatura diferente. Então, para ela... Cadê a fonte? Cadê a fonte? Exato. E ela sente que está faltando alguma coisa. Por isso que algumas pacientes necessitam dessa reposição do estrogênio, né? E aí, o que acontece é ela sentir uma temperatura diferente. É um calor melado e a pessoa fica toda grudenta e todo mundo com frio e ela... achando maior calor e de repente vem calafrios, né, que são comuns na sequência do fogacho. Isso é um dos sintomas, mas a menopausa, a gente sabe que tem alteração do humor, um quadro de tristeza associado, de desânimo, de sensação de menos-valia, quer dizer, eu tô tão cansada, meu corpo tá ruim. Tudo isso é associado a esse período de falha dos hormônios, né, que quando cai o hormônio estrogênio. E o que pode acontecer, dona Isaura, é que essa sensação do calorão, ele persista por muito e muito tempo. E isso incomoda. Por isso que a gente estava falando lá com a dona Maria antes, que é possível tratamentos alternativos. Então, de novo, exercício físico, yoga, meditação, a tintura de amora pode ser necessária. Alguns casos refratários, se a senhora, a meu ver, não entra mais no protocolo de reposição hormonal, mesmo que a senhora não tenha contraindicações, tá? Por causa da idade. A gente fala que tem uma janela ali para a utilização do hormônio, que é a janela de oportunidade. Passou ali dos 65 anos, a gente já não introduz hormônio nessa paciente. Então, essa janela de oportunidade, ela para a senhora, em termos hormonais, a gente não vai fazer reposição. Mas o que pode ser feito são as medicações de ação central, que vão agir lá no cérebro, diminuindo a sensação de percepção do calor, ou os antidepressivos. Mas a senhora pode tentar uma tintura de iodo, que é natural, vende em farmácias de manipulação, não é contraindicada, tá? O meu é passado num ginecologista, num geriatra também. Sim, exato. O geriatra, ele tem uma visão muito global, né? E não deixar de fazer os exames também, porque ela tem que fazer mamografia, ela tem que fazer avaliação do abdômen, se está tudo certinho também, de exames de sangue. Legal, viu, gente? Quantas informações valiosíssimas na TV de Nossa Senhora, a Grande Mulher, hoje falando sobre saúde da mulher. Alô, boa noite!
Boa noite. Boa noite, dona Miriam do Rio de Janeiro, certo? Do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a senhora. Que Deus abençoe a senhora. Seja muito bem-vinda. Está se cuidando, dona Miriam? A senhora está se cuidando? Demais. Que maravilha, viu? Continue, pelo amor de Deus, continue. Tomei a primeira dose, vou tomar segunda-feira a outra. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Tomara que todo o povo brasileiro possa dizer assim, eu já também tomei a segunda dose, viu? Pois é. Ô, dona Miriam, tem alguma pergunta aqui para a super doutora Ana? Doutora, tenho. Pois não. Tenho. Eu gostaria de saber da doutora até que idade. Eu tenho 84 anos, vou fazer 85 agora em abril. Eu gostaria de saber até que idade eu tenho que ir no ginecologista. Olha, boa pergunta, né? Dona Miriam, olha que lindo. Dona Miriam, muitíssimo obrigado, linda. Que Deus abençoe a senhora, continue se cuidando e olha, segunda-feira se prepara para tomar a segunda dose. Então, doutora, até que idade a mulher tem que ir numa ginecologista ou num ginecologista? Dona Miriam, primeiro de tudo, a gente tem que saber se a senhora tem uma patologia. Se a senhora não tem nada, nenhuma lesão na mama, nada nos ovários, né? A gente pode, em conjunto, ali com o geriatra, fazer esse segmento da senhora. Entenda uma coisa, o preventivo, que é a maior preocupação das pacientes que já estão na menopausa, até quando colher, né? A gente colhe geralmente até 65 anos, quando esse exame está normal, por 2 vezes, a gente já pode abrir mão de ficar com essa coleta para não machucar, para não provocar um desconforto. Então, se a senhora está muito bem acompanhada por um geriatra, a senhora está, assim, teoricamente, livre de passar com o ginecologista, mas é necessário que esse médico também entenda e faça a solicitação de mamografia, de ultrassons, né, da parede abdominal, do abdômen, para a gente entender como estão seus ovários. Que lindo, viu? Que maravilha, como foi bom perguntar. Doutora, talvez uma palavrinha, porque é importante assim passar num profissional, num ginecologista, etc., num mastologista, porque pode também, quando vem algumas doenças, porque é muito comum também o câncer de mama, câncer de colo de útero, é importante esse acompanhamento, doutora. Perfeito. O câncer de colo do útero, a gente faz um rastreio, geralmente anual, para determinados exames, ou 2 normais, a gente pode passar para de 3 em 3 anos, ou até 5 anos, para fazer uma detecção precoce. E uma coisa que é muito importante a gente pontuar é para quem já teve relação sexual, a gente não fica colhendo preventivo de pacientes que não tiveram essa atividade, né? Mas com relação ao mastologista, geralmente o ginecologista encaminha quando tem alguma lesão suspeita. E lesão suspeita, gente, não quer dizer cisto, bolinha de água ali na mama ou nódulos benignos, né? Quando já vem com BIRADS, que é aquela palavrinha lá no final do laudo, que vem de 4 para frente. Se é 3, o ginecologista, quando ele tem uma experiência, uma certa expertise ali de conduzir, vocês podem ficar com o ginecologista mesmo, mas se existe um histórico familiar importante de câncer na mama ou nos ovários também, porque são genes que são ali juntinhos, né, e pode provocar câncer ali de um ou de outro, a gente pode às vezes passar ali para avaliação do especialista em mama, que ele vai fazer exames mais detalhados, mas até prova o contrário, se a mama da paciente está ok, se não existe nenhuma lesão, ela pode continuar apenas com o ginecologista. Que maravilha, gente. E você também participou por telefone, claro, mas também por WhatsApp. Chegou o momento de fazermos algumas leituras e alguns WhatsApp. Por favor, diretora, pode soltar. É o nosso amigo Ronaldo Botelho, de Guará, bem pertinho de nós. Boa noite, Ronaldo. Deus te abençoe. Qual o melhor momento ou idade para se falar com meninas sobre sexualidade e cuidados ginecológicos? Fico com dúvida de como abordar esse assunto, principalmente para que isso seja uma informação importante e não um estímulo à sexualidade precocemente. Nosso amigo Ronaldo, certamente um pai que quer ir ensinar a filha, doutora, aí. Como é que ele tem que fazer? Ronaldo, eu estou orgulhosa de você. Lindo, parabéns lindo. por ter essa cumplicidade com a sua filha e essa necessidade de passar o melhor para ela, tá? Eu gostaria que você tivesse o apoio de alguém da família também do sexo feminino, para você ficar mais confortável. Mas é importante que você fale de um jeitinho assim, para que ela entenda que existem médicos capazes também de oferecer esse cuidado. Mas você pode abordar de uma forma que a menina ela pode ficar mocinha a partir de 10, 11 anos. É importante
importante a gente levar ali no pediatra mesmo, para que o pediatra te dê esse auxílio, para que você não fique tão constrangido, porque isso depende muito da sua naturalidade para lidar e para falar, e de como a sua filha vai perceber isso também. Não é simplesmente, a gente não tem uma técnica única para isso, porque se ela é tímida, se ela é uma criança mais reservada, ela vai se sentir intimidada quando você abordar ela. É um assunto mais delicado sobre as mudanças corporais na menina, mas parabéns, procure alguém, uma pessoa da família que você confie, uma mulher, né, ou até uma pediatra, médica, para ela te ajudar nesse aspecto e que você trate com naturalidade, sem preconceito, mostrando que fluxo menstrual é um mecanismo natural da mulher, que a gente tem que tomar os cuidados e que você tá ali para apoiá-la, mas também vai conduzi-la ali nos profissionais para que eles deem a resposta que ela precisa falar e ficar mais à vontade, né? Porque a gente sabe que é difícil, inclusive quando a menina fala com a mãe, tem uma certa dificuldade nas abordagens dos genitais, né? E às vezes o profissional pode ajudar bastante no seu caso, mas parabéns, estou muito orgulhosa mesmo dessa sua atitude de preocupação. Um pai fez essa mesma pergunta, eu lembro dessa história, assim, e aí o que eu faço, assim, perguntou para a médica, o que eu faço quando a minha filha vira menarca, né? A primeira menstruação, assim, a médica falou assim, olha, trata com naturalidade, enfim, é um processo natural, deu uma flor, né? Deu uma que flor, lindo, né? Então, maravilhoso, deu uma flor, né? olha só. Ofereça um buquê de flor aí para sua filha. Não teria resposta mais adequada. Parabéns aí, Frei, maravilhosa. Mais perguntas, diretora? Né? Mais perguntas. Divide, opa, quem que vai perguntar, diretora? A Cigiane. Ô, Cigiane, pode fazer a sua pergunta, Cigiane. Boa noite. Uma gestante obesa e hipertensa pode adquirir diabetes gestacional? O que pode provocar no RN pós-parto? É a Cigiane, né? Cigiane, né? E aí, doutora? Cigiane, a gente sabe que a obesidade, ela leva padrões de alterações gênicas ali no bebê, tá? A gente sabe que isso é o estudo da epigenética. O que eu mais te indicaria, a princípio, é controlar o máximo possível a sua alimentação, fazer um exercício físico, porque isso ajuda muito, né, no desenvolvimento saudável da criança. Mas, a princípio, tem um risco, sim, de desenvolvimento de diabetes e de pré-eclâmpsia, que é um estado mais grave da hipertensão, né? Isso favorecer até um parto prematuro. Mas se você estiver segura com o seu médico, bem conduzida, as chances dessa alteração serão menores, Cigiane. Então a gente tem que ter orientação. Eu espero que você esteja sendo bem acompanhada com o obstetra, que você receba essas orientações de controle alimentar, para que tudo favoreça, para que você não tenha as complicações que são inerentes das patologias. Quer dizer, você não desenvolva nem diabetes, nem pré-eclâmpsia, né? Agora, com o bebê, a gente sabe que os bebês muito grandes, que são oriundos de uma mãe com dificuldade em controle do açúcar no sangue, eles podem nascer mais cansados e isso repercutir com uma dificuldade ali, o neném ir para UTI. Então, existe sim essa possibilidade. Muito bem. E da onde vem a pergunta agora, diretora? Temos mais tempo ainda? Temos tempo. Mensagem escrita, o WhatsApp chegando aqui. É a nossa amiga Elizabeth Valério, de Três Corações, Minas Gerais. Boa noite, Elizabeth. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Boa noite, doutor Frei. Gostaria de saber qual é o tempo recomendável para a realização da reposição hormonal. Agradecendo a Elizabeth Valério, doutora. Perfeito, Beth. Com relação à reposição, eu acho que você se identificou ali com o período da menopausa, né? Então, se a mulher é sintomática, se ela não tem contraindicações como câncer, às vezes um triglicérides muito alto, a gente realmente pode fazer a reposição em alguns casos, né? E qual é o período que a gente utiliza esses hormônios? Geralmente até 65 anos. Então, se passou de 65, a gente não introduz e pode acontecer de não utilizar mais. Então, depende muito desses sintomas e de como está sendo a evolução da menopausa para você. Que maravilha, gente. Olha quantas informações valiosíssimas, né, gente? Hoje o programa trouxe essa abordagem com muito carinho, saúde da mulher. Claro que é um assunto tão vasto, enfim, que a gente vai, pelo menos começamos, assim, falar com muito carinho. Aí tem aqueles grandes períodos, por exemplo, Outubro Rosa, enfim, a gente sempre volta com esses temas porque são fundamentais, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Ana Carolina, nossa médica ginecologista e obstetra. Quem quiser entrar em contato, pode segui-la no Instagram, que é @dranacarolina_clínica Fada, tá na tela para você copiar. E tem um site, Clínica Fada Saúde, clinicafadasaude.com.br.